aí pessoal, tudo bem? Começamos agora então mais uma aula. A gente vai falar um pouquinho sobre os governos totalitários, finalizando, e a ideia é que hoje a gente chegue até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente começa então falando sobre os regimes totalitários, caracterizando esses regimes totalitários. Então, o primeiro item importante que a gente tem para caracterizar esses regimes totalitários é justamente o uso da força militar, o uso excessivo da força militar. A gente não pode confundir regime totalitário com ditadura militar, tá? São duas coisas que, apesar de terem características parecidas, são duas coisas que se distinguem na sua essência. Então, um regime militar, ele usa excessivamente a força militar, mas dentro do regime totalitário, você tem a utilização dessa força, mas agregada a outras características, como, por exemplo, a falta de eleições e o governo extremamente centralizado. Então, quando você começa a observar dentro de uma ditadura, você tem até uma tentativa de fazer eleições para um determinado grupo, ou eleições com um partido só. No regime totalitário, não. Você tem um governo totalmente centralizado nesse processo. Outro item importante vai ser a censura e o controle dos meios de comunicação. Isso faz parte de um regime totalitário. A propaganda governamental, e aí tem uma característica interessante que é a exaltação da figura do líder. Eu coloquei essa caricatura aqui para vocês darem uma olhada. Então, essa figura do líder passa a ser uma figura central. O nacionalismo exacerbado, ou seja, fora dos limites, fora dos padrões que deveriam estar estabelecidos aqui. E por fim, a questão das liberdades individuais e o antiliberalismo. Essas são algumas das características, dependendo dos autores a gente tem mais ou menos, mas essas são algumas das características que a gente tem de um governo totalitário, de um regime totalitário. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro da Hannah Arendt, e talvez a gente consiga esclarecer melhor essa diferença entre regimes totalitários e regimes ditatoriais. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de regimes totalitários que fizeram parte da história do mundo em si. O primeiro é o Benito Mussolini. Mussolini vai ser chamado de Dulce. O Mussolini passa a governar depois que o sistema democrático o sistema político italiano entra em colapso. O Mussolini vai fazer uma justificativa histórica, uma retórica justificando esse passado histórico do povo italiano. É um governo centrado na questão militar. Aqui a gente tem imagens de meninos fazendo parte já de ordens unidas, utilizando armas e uniformes militares característicos. Inclusive aqui a gente tem a figura do Mussolini fazendo a revista da guarda e um menino na revista da guarda. O regime Mussolini vai ser reconhecidamente um dos primeiros regimes totalitários da história, e o que é interessante a gente destacar é que o regime Mussolini em si, ele vai acabar antes da Segunda Guerra Mundial. O Mussolini vai ser escrachado em praça pública, caçado e assim vai. Um dos símbolos principais do regime fascista na Itália vai ser o fácio, que é esse símbolo aqui, um símbolo de uma arma romana. E daí o nome de fascismo, fácio, fascismo, certo? Outro regime totalitário é o regime da União Soviética durante o governo do Stalin. Né? Durante o governo do Stalin, você tem todas aquelas características ali que a gente colocou. A gente está falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aqui está o símbolo. O Stalin chega ao poder depois da morte do Lenin. O Lenin vai ter uma morte bem cheia de controvérsias. Antes da morte dele, inclusive, o Lenin indica que o sucessor direto deveria ser o Trotsky. O Stalin começa a perseguir o Trotsky morre no México, assassinado pela KGB. E aí tem uma figura muito interessante nesse processo,
que começa a surgir como um grande líder, aquele cara que vai unificar todas as nações socialistas, essa adoração ao Stalin, etc. O Stalin matou milhões de pessoas. O Stalin tem um regime extremamente violento em todos os aspectos e ele é marcado com sangue e morte. O próximo é o regime totalitário espanhol. A gente tem aqui a figura do Francisco Franco. O Francisco Franco chega ao poder depois das eleições de 1936 na Espanha. Essas eleições de 1936 dão vitória a um candidato liberal, e esse candidato poderia fazer algumas reformas dentro da Espanha. Essas reformas elas são impedidas de alguma maneira, e aí então o Francisco Franco toma com tropas, ele começa uma guerra civil, que é chamada de Guerra Civil Espanhola, a gente vai falar isso com mais calma, toma um poder e ele começa um regime que vai durar de 1936 a 75. É interessante destacar que o país vizinho, que é Portugal, vai seguir o mesmo caminho. Em Portugal, você vai ter também uma figura central que vai durar e vai perpassar o final da Primeira Guerra Mundial. Interessante que esses dois totalitarismos ibéricos, eles não acabam com a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eles têm uma vida bem mais longa. Quando a gente fala da Guerra Civil Espanhola, ela começa justamente na disputa entre o Manuel Azaña, que vence as eleições de 1936, e o Francisco Franco, que vai se rebelar contra o governo eleito. Logo em seguida, o Francisco Franco consegue tropas militares para apoiar, tropas espanholas militares para apoiá-lo, e o Azaña ele vai contar com as chamadas forças internacionais. Essas forças internacionais elas eram formadas por liberais, elas eram formadas por pessoas da esquerda, elas eram formadas por anarquistas e toda sorte de gente que de alguma maneira via no governo na tentativa do Franco uma tentativa golpista de tomar o poder, certo? O pêndulo desse jogo vai ser justamente a entrada da Alemanha na guerra. A Alemanha já havia se remontado as suas tropas e a Alemanha vai testar a Blitzkrieg, que é a chamada Guerra Relâmpago. E aí a Blitzkrieg ela tem início com um bombardeio, depois os tanques leves, a Alemanha vai produzir diversos tanques leves, se eu não me engano eles mandam aproximadamente 700 tanques leves para a Espanha, e eles vão fazer um verdadeiro massacre na Espanha, fazendo o pêndulo virar justamente por Francisco Franco, e aí vai ser um conflito bem desleal em todos os aspectos. Falando da Alemanha, a gente está na Alemanha um regime totalitário chamado de nazismo. O nazismo começa com a figura central desse cidadão, que só se torna esse cidadão a partir dos momentos iniciais da Primeira Guerra Mundial. O Hitler era um austríaco, ele vai para a Alemanha para poder estudar arte, não consegue passar na escola de arte, talvez ele não fosse um bom artista, né? Continua o processo, continua sendo mantido pela sua família, e quando estoura a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele vai se tornar, no exército alemão, um carteiro. Essa posição de carteiro é uma posição humilhante, né? Ele não ficava no front, ele não era um cara que fazia parte das tropas, e ele assume essa posição de carteiro por conta da nacionalidade dele. Então, no exército alemão, ele não poderia assumir uma posição maior do que a de carteiro. Até que acontece um acidente lá, explode uma bomba perto dele, e a bomba poderia ter pego alguns centímetros para o lado, enfim, isso tudo bem. E aí, então, o que vai acontecer nesse processo? Ele vai se ferir e vai ganhar uma medalha de honra, ele vai ser considerado um ferido de guerra. Quando ele retorna para a Alemanha, e aí a guerra acaba e tal, a Alemanha sai derrotada, tem todo aquele processo do tratado feito entre a Alemanha, França e Inglaterra, né? E aí vem o Hitler novamente, ele começa então, ele surge então mais uma figura do Partido Nacional Socialista Alemão, né? Da qual a sigla é Nazi. Ele vai fazer parte desse partido,
Existe uma grande, uma grande difusão na internet de uma fake news dizendo que esse partido era um partido de esquerda. Na realidade, a ideia de fazer um partido. Vocês estão vendo meu celular aqui, né? Tipo, o professor tá colando. Não, na verdade, o que está acontecendo é que eu tenho uma luz aqui, tá bom? Desculpa aí. Na realidade, não é que o partido, o nazi, ele era de esquerda, não é nada disso. Os partidos colocavam esse nome socialista por conta da grande maioria de trabalhadores urbanos que tinham naquele período. Então, você colocar um nome aproximado dos trabalhadores poderia trazer esses trabalhadores para o seu partido. E isso é muito importante, uma vez que você tinha um regime democrático. E é bom dizer que o Hitler vai tentar furar esse regime democrático em 1927. Ele vai tentar dar um golpe em Munique. Depois eu vou indicar alguns filmes, mas um dos filmes que eu vou indicar para vocês é O Ovo da Serpente. E tem uma cena no Ovo da Serpente muito interessante que o delegado vira e fala assim: olha, aqueles loucos de Munique, eles não vão conseguir fazer nada, porque a nossa democracia está bem constituída, a República de Weimar. E quando na verdade isso não aconteceu, né? O que estava acontecendo era um processo um processo de expansão do fascismo, do nazismo, no centro do coração do proletário alemão, que olhava e via como um dos mais subjugados por conta da guerra. Enfim, em 1932, 1927 ele vai ser preso e tal, ele vai passar alguns anos, durante a cadeia ele vai escrever ali o Mein Kampf, né, o Minha Luta, escreve esse livro na cadeia, e depois que ele faz essa escrita desse livro, esse livro vira um best-seller para todo alemão. Esse livro você encontra em domínio público, tem uns babacas aí, eu repito, uns babacas mesmo, que usam esse livro como orientação política, alguma coisa assim. Se você for usar esse livro, você não tiver maturidade mental para ler, é melhor nem procurar. Mas se você tiver curiosidade histórica, vale a pena. Bom, o que vai acontecer então? Ele vai participar das eleições e o que é muito interessante, na Alemanha passa um processo de endireitamento no sentido de que a Alemanha vai dar uma guinada para a direita. E é uma direita extremista, voltada mais para essa ideia do fascismo, do totalitarismo, perdão. Então, quando eles começam quando o nazi termina a eleição, ele termina de uma maneira absurdamente grande, num número de cadeiras representativas gigantescas. E o Hitler vai se tornar um chanceler. Quando chega em 1934, uma série de situações vão acontecer na Alemanha, vocês vão perceber depois que eu vou passar as leituras para vocês, mas, por exemplo, incêndios vão acontecer no parlamento, ele vai acusar os socialistas, os comunistas de terem provocado esses incêndios. Uma série de situações vão acontecer que levam o Hitler a ser o chanceler e o primeiro-ministro lá, uma espécie de primeiro-ministro alemão, em 1934. O Hitler, como primeiro-ministro, então, quebra o Tratado de Versalhes, que era um tratado extremamente crucial para o controle e o domínio da Alemanha. E aí, então, ele começa a fazer uma série de acordos. Um dos primeiros acordos, um dos acordos mais importantes, a gente não vai falar na ordem cronológica, mas só para vocês entenderem, é o Pacto Anticominterno. Esse pacto ele vai ter 3 pontos extremamente importantes. Primeiro, é uma cooperação militar entre Roma, Berlim, Tóquio. Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Uma cooperação militar entre esses 3 países. Outro ponto, uma ajuda mútua nesses 3 países no sentido de financeiro. E por último, interesses ideológicos anticomunistas. Aqui está a prova que o Hitler não era de esquerda, uma vez que ele vai fazer um acordo para perseguir. Ah, mas o Hitler fez um pacto com a União Soviética. Sim, ele fez um pacto chamado Molotov-Ribbentrop. Molotov, o nome Molotov e o Ribbentrop vai ser o nome dos representantes tanto da União Soviética quanto da Alemanha que vão assinar esse tratado. Primeiro ponto, esse tratado ele surge por uma extrema rejeição da França e da Inglaterra. Aqui
já estava muito bem claro que o Tratado de Versalhes tinha sido abusivo, já estava muito bem claro que a Liga das Nações ela era ineficiente, já estava bem definido já que o novo conflito estava batendo a porta da Europa. E aí vem esse sentimento de rejeição. Por que, que a União Soviética tinha esse sentimento de rejeição? Porque durante os primeiros anos da década de 20, a França e a Inglaterra vão tentar impedir a Revolução Socialista na União Soviética e, por conta do regime socialista na União Soviética, esses dois países vão se afastar da União Soviética, dos acordos que existiam ali. Outro ponto importante vai ser justamente durante todo esse processo, a França principalmente vai ser extremamente, como eu posso dizer, dura nas suas penalidades com a Alemanha. Então começa um sentimento de rejeição. Outro ponto que falava o tratado nazi-soviético vai ser a divisão da Polônia. A Polônia vai ser um território que foi criado ali, um país, depois da Primeira Guerra Mundial. Esse território já era um território de disputa, mas depois da Primeira Guerra Mundial se constrói justamente uma espécie de um Estado para impedir os avanços, caso houvesse algum avanço da Alemanha em direção à França. E aí então os nazistas eles fazem um acordo para fazer essa divisão de quem ficaria com a parte da Polônia, daí o nome Corredor Polonês. E outro ponto importante vai ser um tratado de não agressão com prazo de validade. Eu acho muito estranho isso aqui, mas tudo bem, estranho assim, no sentido não que não existiu, mas estranho porque você pega e fala assim, ok, nós não vamos nos agredir por esse período X, e depois desse período a gente faz o que a gente quiser, a gente vê o que a gente quiser. Percebam, os regimes totalitários eles vão ser uma via paralela aos estados democráticos que surgem na Europa depois da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos. São estados que não necessariamente representam uma hegemonia política identitária dentro daquele período. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as pessoas que vão se identificar com esses estados totalitaristas, também enxergam nos modelos tradicionais de Estado uma ineficiência de representatividade. Daí essa ideia reacionária do totalitarismo, essa ideia extremamente voltada para um passado glorioso. E aí a gente coloca um tópico importante da Hannah Arendt, que ela vai falar dessa justificativa que os regimes totalitários fazem. Vocês ouviram, os vizinhos estão buzinando essa hora, cara. Eu tô gravando um vídeo de madrugada para não fazer barulho. Mas a gente está em Guarulhos, e Guarulhos é rota de avião. Além do mais, os nossos vizinhos deviam estar em quarentena, principalmente esse horário, né? Mas tudo bem, não tem problema, vamos continuar. Onde eu parei mesmo? A Hannah Arendt, isso. Então a gente começa a perceber então que vai existir um espírito reacionário dentro daqueles caras que vão aprovar. No caso da Alemanha, o nazismo não surge da Alemanha a partir de um golpe necessariamente, ele surge na Alemanha de uma maneira democrática, depois sim ele vai ter uma tomada e uma versão de golpe. Quando a gente começa a ver esse processo, ele vai ser justificado pelas classes médias e principalmente vão existir empresários que têm interesse no desenvolvimento dessa ideia do nacionalismo exacerbado, da contraposição ao estrangeiro, contraposição aos produtos que vêm de fora. Então isso vai ter interesses, né? Você tem empresas que vão apoiar os regimes totalitários, né? Empresas que vão sofrer. Eu vou citar dois casos aqui. A Mercedes, que vai fazer motores para os carros dos carros nazistas, e a Puma e a Adidas. A Puma e a Adidas que pertenciam a dois irmãos e que durante a guerra eles forneceram produtos para os soldados, mas quando chegou a dominação dos Estados Unidos e da União Soviética, eles reconheceram uma necessidade de uma indústria de calçados ali, e eles reconheceram que essa indústria, que era dos dois irmãos, né, ainda não era nem Puma nem Adidas, mas que essa indústria ela tinha fornecido o sapato que o Owen ganhou a medalha de ouro na corrida na frente do Hitler.
E aí esse reconhecimento vai fazer com que essa empresa ela continue por muito tempo. Depois eles se dividem, um vai criar Puma, o outro criar Adidas, e aí tem toda a história, depois vocês pesquisem melhor. Bom, quer saber um pouquinho mais? Vamos lá. 3 filmes interessantes. Primeiro filme, A Onda. A Onda vai ser baseado em fatos reais. É uma obra esplendorosa e o mais interessante da Onda é que os fatos reais aconteceram nos Estados Unidos em um período de uma semana. É uma história de um professor de história. Esse professor de história ele é obrigado a dar aula sobre fascismo e aí ele consegue levar um grupo de alunos ao extremo dessa experiência. Isso aconteceu de fato. Quer saber o que vai acontecer? Assiste o filme. Outro filme já não é baseado em fatos reais, na verdade ele é uma obra de ficção chamado O Ovo da Serpente. Ficção pela história das pessoas, mas é interessante destacar que o plano de fundo vai ser o regime totalitário alemão. E conta a história de um cara que começa a ver algumas mortes estranhas acontecendo perto dele. E quando ele começa a investigar, algo absurdo está acontecendo e ninguém está vendo, mas é gigantesco e ninguém percebe. E para quem não gosta de filme, prefere um documentáriozinho nessa quarentena, vai ter bastante tempo para ver um documentário legendado. Vai aí a dica da Arquitetura da Destruição. Um dos pontos importantes com relação aos regimes totalitários é o controle que esses regimes totalitários têm com relação aos corpos das pessoas, físicos, né? O corpo físico e a estética que as pessoas têm. No regime totalitário nazista, existe uma tentativa muito grande de controlar os corpos e os movimentos dos corpos. Então, a ideia de ter um povo puro, não é? Olha só que interessante, o nazismo vai ter uma justificativa diferente do fascismo. A justificativa do nazismo é uma justificativa biológica, não é histórica. Eles são porque eles se desenvolveram a plenitude da raça humana. Eles vão acreditar de fato nisso. E aí eles vão se vangloriar dessa plenitude na arte, eles vão se vangloriar nessa plenitude nas expressões. E aí a gente vê, por exemplo, o discurso do Goebbels e a gente vê, por exemplo, o discurso do nosso secretário especial que foi demitido agora, muito parecido com o do Goebbels, e por isso é o susto que deu em todo mundo quando esse cara começou a falar dentro de uma estética nazista, extremamente exacerbada e fora de contexto. A Arquitetura da Destruição vai falar um pouquinho sobre como Hitler vai ver as obras de arte, por exemplo, quando ele invade a França e ele vai para Paris, ele pega as obras de arte e leva para a cidade dele. Ele vai mostrar como que era a relação dele com os arquitetos para poder fazer as obras e mostrar a imponência desse novo homem alemão que é um homem do Terceiro Reich, certo? E por último, esse pequeno pilar da humanidade, que é o livro da Hannah Arendt. Ele vai falar um pouquinho sobre as origens do totalitarismo, ele vai falar enfim. O livro da Hannah Arendt é interessante porque ela vai estudar. A Hannah Arendt ela saiu fugida da Alemanha quando começa toda aquela praga do nazismo. E aí ela vai para os Estados Unidos e depois da Segunda Guerra Mundial ela começa a publicar os seus livros. Ela vai usar métodos filosóficos para fazer as análises que ela faz. E ela vai criar conceitos extremamente caros, assim, extremamente importantes com relação aos regimes totalitários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por enquanto é isso. Qualquer coisa eu vou estar à disposição no Hangout. Escrevam um e-mail, enfim, dê um sinal de fumaça. Espero que essa quarentena a gente passe bem e estou à disposição de vocês para qualquer situação. Obrigado, até mais.